Existe algo que quase ninguém quer encarar. Algo simples, mas extremamente poderoso. Algo que separa pessoas que vivem lutando financeiramente daquelas que constroem riqueza real ao longo da vida. Curiosamente, não é falta de oportunidade. Também não é falta de inteligência. E na maioria das vezes, não é nem falta de dinheiro. O verdadeiro problema é algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Responsabilidade. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, que saiu de uma infância extremamente pobre e construiu um império na indústria do aço, dizia que existe um momento decisivo na vida de qualquer pessoa. Um momento silencioso, quase invisível, mas que define todo o seu futuro. É o momento em que você para de culpar as circunstâncias e começa a assumir controle total sobre a sua própria vida. Carnegie acreditava profundamente que a maior prisão de um ser humano não é a falta de recursos. A maior prisão é a mentalidade de vítima. Enquanto uma pessoa acredita que o governo, o chefe, a economia, a família ou a sorte são os responsáveis pela sua situação financeira, ela permanece presa. Porque se o problema está fora de você, então o poder também está fora de você. E isso significa que você não tem controle. Mas quando uma pessoa decide assumir responsabilidade total pela própria vida, algo extraordinário acontece. Ela recupera o poder. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer coisas como: se eu tivesse nascido em uma família rica, minha vida seria diferente. Se o Brasil fosse um país melhor, eu estaria bem financeiramente. Se meu chefe me pagasse mais, eu poderia crescer. Se eu tivesse mais oportunidades. Mas Andrew Carnegie provou exatamente o contrário. Ele nasceu na Escócia em uma família extremamente pobre. Seu pai era tecelão e perdeu o trabalho quando a Revolução Industrial chegou. A família passou fome. Literalmente fome. Quando Carnegie tinha apenas 12 anos, ele começou a trabalhar em uma fábrica de algodão. Trabalhava cerca de 12 horas por dia. Sem privilégios. Sem educação formal. Sem contatos poderosos. Mas havia uma diferença fundamental. Ele decidiu não aceitar a realidade como algo definitivo. Ele começou a estudar sozinho. Lia tudo o que podia. Observava empresários. Aprendia sobre investimento. Entendia como o dinheiro realmente funcionava. E uma frase atribuída a ele resume perfeitamente sua filosofia. A primeira pessoa a ser transformada quando você decide enriquecer é você mesmo. Isso significa que riqueza não começa na conta bancária. Riqueza começa na mente. Antes de qualquer mudança financeira acontecer na sua vida, algo precisa mudar dentro de você. E aqui está a parte que muitas pessoas evitam ouvir. Porque mudar a própria mentalidade exige algo desconfortável. Disciplina, autocrítica e, principalmente, abandonar desculpas. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Se a minha vida financeira não mudou até agora, o que exatamente eu estou fazendo que mantém ela igual? Essa pergunta é poderosa, mas também é desconfortável, porque ela remove todas as justificativas externas. De repente, você percebe que talvez o problema não seja a economia. Talvez o problema seja que você nunca estudou sobre dinheiro. Talvez você trabalhe muito, mas nunca aprendeu a investir. Talvez você ganhe dinheiro, mas gaste tudo tentando manter uma aparência de sucesso. Talvez você espere motivação, quando na verdade o que muda vidas é consistência. Andrew Carnegie observou algo que continua sendo verdade até hoje. A maioria das pessoas quer os resultados da disciplina, sem viver a disciplina. Querem liberdade financeira, mas evitam aprender sobre finanças. Querem prosperidade, mas fogem de decisões difíceis. Querem sucesso, mas se sentem desconfortáveis quando precisam mudar hábitos. E aqui está uma realidade simples. Enquanto você continuar evitando aquilo que precisa ser feito, sua vida continuará exatamente igual. Imagine duas pessoas com a mesma renda. A primeira gasta tudo o que ganha. Compra coisas para impressionar pessoas. Vive esperando o próximo aumento. A segunda começa a estudar investimentos. Aprende sobre ativos. Controla gastos. Investe consistentemente. 5 anos depois, a diferença entre essas duas pessoas pode ser gigantesca. Não porque uma delas teve sorte, mas porque uma decidiu enfrentar aquilo que a maioria evita. Responsabilidade. Outra lição poderosa de Andrew Carnegie é que riqueza não nasce de grandes decisões isoladas. Ela nasce de pequenas decisões repetidas todos os dias. A forma como você usa seu tempo.
A forma como você usa seu dinheiro. A forma como você reage às dificuldades. Tudo isso constrói, lentamente, o futuro que você terá. Carnegie também falava sobre algo que muitas pessoas ignoram completamente: ambiente. Ele acreditava que o ambiente em que você vive influencia profundamente a sua mentalidade financeira. Se você passa a maior parte do tempo com pessoas que reclamam da vida, criticam quem prospera e acreditam que riqueza é impossível, com o tempo, você começa a pensar da mesma forma. Mas se você se cerca de pessoas que estudam, que crescem, que investem e que acreditam em construir algo maior, sua visão de mundo muda. E quando sua visão muda, suas decisões também mudam. Agora deixe-me fazer uma pergunta direta. Quantas horas por semana você dedica para aprender algo que pode mudar sua vida financeira? Não estou falando de entretenimento. Estou falando de estudo real. Livros sobre finanças. Aprender sobre investimentos. Desenvolver novas habilidades. Entender como criar valor no mercado. A maioria das pessoas dedica mais tempo rolando redes sociais do que construindo o próprio futuro. E isso não acontece por falta de capacidade. Acontece porque enfrentar crescimento exige esforço. Exige disciplina. Exige sair da zona confortável. Andrew Carnegie acreditava que riqueza é consequência de valor. Quanto mais valor você cria para o mundo, maior tende a ser sua recompensa financeira. Mas para criar valor, você precisa evoluir constantemente. Precisa aprender coisas novas. Precisa desenvolver habilidades raras. Precisa pensar diferente da maioria. E é exatamente aqui que muitas pessoas param. Porque crescer exige paciência. Resultados financeiros raramente acontecem da noite para o dia. Mas uma coisa é certa. Quando você começa a mudar sua mentalidade, suas decisões e seus hábitos, algo começa a acontecer lentamente. Pequenas melhorias começam a aparecer. Novas oportunidades surgem. Sua visão de mundo se expande. E aquilo que antes parecia impossível, começa a parecer inevitável. Mas tudo começa com uma decisão simples. Parar de evitar aquilo que precisa ser feito. Assumir responsabilidade total pela sua própria vida. E entender que, como Andrew Carnegie acreditava, o verdadeiro ponto de virada na vida de qualquer pessoa acontece quando ela decide parar de esperar por mudanças e começa a construí-las. E talvez a pergunta mais importante que você pode fazer hoje seja esta: se nada mudar na sua mentalidade, nos seus hábitos e nas suas decisões, como sua vida financeira estará daqui a 5 anos? Essa pergunta pode parecer simples, mas para quem tem coragem de respondê-la com honestidade, ela pode mudar tudo. Agora imagine o seguinte cenário. Daqui a 5 anos, você acorda exatamente na mesma situação financeira em que está hoje. A mesma renda. As mesmas preocupações. As mesmas frustrações. Nada mudou. Agora pergunte a si mesmo com sinceridade: isso aconteceu porque você não teve oportunidade, ou porque você continuou repetindo exatamente os mesmos hábitos? Andrew Carnegie dizia algo extremamente direto sobre isso. As pessoas que não conseguem avançar financeiramente raramente falham por falta de capacidade. Elas falham porque nunca mudam suas decisões. Isso significa que a maioria das vidas financeiras não é construída por grandes erros. Ela é construída por pequenas escolhas repetidas todos os dias. Escolher gastar em vez de investir. Escolher distração em vez de aprendizado. Escolher conforto em vez de disciplina. Essas escolhas parecem pequenas no momento, quase insignificantes. Mas ao longo dos anos, elas se acumulam e criam duas trajetórias completamente diferentes. Existe algo que Carnegie observava constantemente nos empresários bem-sucedidos de sua época. Eles não esperavam motivação. Eles criavam sistemas. Enquanto muitas pessoas esperam sentir vontade de estudar, trabalhar ou evoluir, pessoas disciplinadas simplesmente fazem o que precisa ser feito. Mesmo sem vontade. Mesmo sem reconhecimento. Mesmo sem resultados imediatos. Porque elas entendem algo que a maioria ignora. Grandes resultados quase sempre nascem de processos invisíveis. Durante meses, às vezes anos, parece que nada está acontecendo. Mas na realidade, algo está sendo construído silenciosamente. Conhecimento, habilidade, mentalidade, rede de contatos. Tudo isso começa a se acumular até que, em algum momento, os resultados aparecem. E quando aparecem, muitas pessoas chamam isso de sorte. Mas Carnegie sabia que não era sorte. Era preparação encontrando oportunidade.
Outro ponto fundamental que ele defendia é que a maioria das pessoas tem uma relação emocional destrutiva com o dinheiro. Dinheiro se torna algo carregado de medo, culpa ou insegurança. Algumas pessoas têm medo de investir. Outras têm medo de ganhar mais do que as pessoas ao redor. Outras acreditam inconscientemente que riqueza é algo negativo. Mas Carnegie acreditava que dinheiro é simplesmente uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa. Quando usada com sabedoria, ela cria liberdade. Liberdade de escolha. Liberdade de tempo. Liberdade para ajudar outras pessoas. Mas quando ignorada ou mal compreendida, ela cria dependência e estagnação. Agora pense em algo curioso. Na escola, passamos anos aprendendo matemática, história, geografia. Mas quase ninguém nos ensina como o dinheiro realmente funciona. Não aprendemos sobre investimento. Não aprendemos sobre ativos. Não aprendemos sobre mentalidade financeira. E por causa disso, muitas pessoas entram na vida adulta repetindo padrões que nunca questionaram. Trabalham duro. Ganham dinheiro. Gastam tudo. Recomeçam no mês seguinte. Durante décadas. Andrew Carnegie observava isso e dizia que o primeiro passo para quebrar esse ciclo é educação financeira. Mas não apenas educação técnica. Educação mental. Entender como as pessoas ricas pensam. Entender como elas tomam decisões. Entender como elas enxergam tempo, risco e oportunidade. Porque a verdade é que riqueza raramente é um acidente. Ela é construída através de pensamento estratégico. Carnegie também falava muito sobre a importância de definir um objetivo claro. Ele acreditava que uma das maiores razões pelas quais muitas pessoas nunca prosperam é porque elas vivem sem direção financeira. Elas trabalham, pagam contas, sobrevivem, mas nunca param para perguntar: o que exatamente eu quero construir financeiramente? Sem um objetivo claro, qualquer caminho parece suficiente. Mas quando uma pessoa define um objetivo concreto, algo muda. Suas decisões começam a se alinhar. Seus hábitos começam a se organizar. Seu foco aumenta. Imagine alguém que decide que quer atingir independência financeira. De repente, gastar dinheiro impulsivamente começa a perder sentido. Investir começa a ganhar prioridade. Aprender sobre renda passiva se torna importante. A direção muda tudo. E Carnegie entendia profundamente o poder disso. Ele dizia que a mente humana funciona como um imã. Quando você define um objetivo claro e começa a trabalhar consistentemente em direção a ele, sua mente começa a buscar oportunidades relacionadas àquele objetivo. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Ideias, parcerias, possibilidades. Mas isso só acontece quando existe clareza. Sem clareza, a mente se dispersa. E uma mente dispersa raramente constrói riqueza. Outra coisa que Carnegie repetia constantemente era que prosperidade exige coragem. Coragem para mudar hábitos. Coragem para investir em si mesmo. Coragem para tomar decisões que outras pessoas talvez não entendam. Porque crescer financeiramente muitas vezes significa ir contra a mentalidade comum. Enquanto muitos gastam para parecer ricos, você precisa investir para se tornar rico. Enquanto muitos procuram conforto imediato, você precisa pensar no longo prazo. Enquanto muitos seguem a multidão, você precisa desenvolver pensamento independente. E isso pode ser desconfortável, porque o ser humano naturalmente busca pertencimento. Mas Carnegie acreditava que quem deseja prosperar precisa aprender a pensar por conta própria. Agora pare por um momento e reflita. Existe algo que você sabe que deveria estar fazendo para melhorar sua vida financeira, mas continua adiando? Talvez estudar mais sobre investimentos. Talvez começar um novo projeto. Talvez desenvolver uma nova habilidade. Talvez organizar suas finanças. Talvez parar de gastar dinheiro com coisas que não agregam valor. Todos nós sabemos, no fundo, quais mudanças precisamos fazer. Mas muitas vezes evitamos essas mudanças porque elas exigem esforço. Exigem disciplina. Exigem responsabilidade. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas permanece presa. Porque enquanto evitam aquilo que precisa ser enfrentado, o tempo continua passando. Meses se tornam anos. Anos se tornam décadas. E quando percebem, a oportunidade de construir algo grande já ficou para trás. Andrew Carnegie costumava dizer que o maior desperdício da vida não é falhar. O maior desperdício é nunca tentar com toda a sua capacidade.
Porque quando uma pessoa decide crescer de verdade, algo poderoso acontece. Ela começa a se transformar. E quando uma pessoa muda sua mentalidade, seus hábitos e sua forma de agir, sua realidade inevitavelmente começa a mudar também. Mas essa transformação sempre começa com uma decisão. A decisão de parar de evitar o que precisa ser feito. A decisão de assumir controle da própria vida. E a decisão de construir, passo a passo, a vida financeira que você deseja ter. Porque no final das contas, a pergunta mais importante não é se existem oportunidades. A pergunta é se você está disposto a se tornar a pessoa capaz de aproveitá-las. E essa resposta, só você pode dar. E aqui existe uma verdade que poucas pessoas gostam de ouvir. A maioria das pessoas não tem um problema de oportunidade. Tem um problema de prioridade. Observe como muitas pessoas vivem. Elas dizem que querem prosperar, dizem que querem melhorar de vida, dizem que querem construir algo grande. Mas quando você olha para as decisões do dia a dia, percebe algo curioso. O comportamento não combina com o objetivo. Horas e horas consumindo distração. Pouco tempo estudando. Pouco tempo desenvolvendo habilidades. Pouco tempo pensando estrategicamente sobre o futuro. Andrew Carnegie observava isso com muita clareza. Ele dizia que a vida de uma pessoa é o reflexo direto das suas prioridades. Aquilo que você coloca em primeiro lugar, inevitavelmente molda o seu destino. Se conforto vem antes de crescimento, a tendência é que a vida permaneça confortável, mas limitada. Se disciplina vem antes de prazer imediato, as chances de prosperidade aumentam drasticamente. Carnegie acreditava profundamente em algo que hoje muitos chamam de lei da causa e efeito. Nada acontece por acaso. Toda consequência nasce de uma causa. Toda realidade nasce de decisões. Toda prosperidade nasce de construção. Isso significa que sua vida financeira de hoje é resultado direto das decisões que você tomou nos últimos anos. Não é uma frase para culpar. É uma frase para libertar. Porque se as decisões do passado construíram o presente, então as decisões de hoje estão construindo o futuro. E isso devolve a você algo extremamente poderoso: controle. Agora pense em algo que Carnegie ensinava aos jovens empresários que o procuravam. Ele dizia que existem dois tipos de pessoas no mundo: as que consomem valor e as que criam valor. A maioria das pessoas passa a vida inteira apenas consumindo. Consomem entretenimento. Consomem informações superficiais. Consomem produtos. Consomem tempo. Mas as pessoas que prosperam tendem a fazer algo diferente. Elas criam. Criam soluções. Criam negócios. Criam conhecimento. Criam oportunidades. E quanto mais valor uma pessoa cria para outras pessoas, maior tende a ser a recompensa financeira que ela recebe. Isso é algo extremamente importante de entender. Dinheiro é, na essência, uma troca de valor. Quando você resolve problemas para outras pessoas, o dinheiro começa a circular na sua direção. Quando você se torna útil, raro e competente, o mercado começa a reconhecer isso. Mas para chegar nesse ponto, existe um processo. Aprender, praticar, melhorar, errar, ajustar, continuar. E esse processo exige algo que muitas pessoas evitam: paciência. Vivemos em uma época em que tudo parece precisar acontecer rapidamente. Resultados rápidos. Crescimento rápido. Dinheiro rápido. Mas Andrew Carnegie construiu uma das maiores fortunas da história através de visão de longo prazo. Ele investia pensando em décadas. Ele construía empresas pensando em gerações. Ele desenvolvia pessoas pensando no futuro. E essa mentalidade muda completamente a forma como você toma decisões. Quando alguém pensa apenas no curto prazo, a prioridade se torna prazer imediato. Mas quando alguém pensa no longo prazo, a prioridade se torna construção. Construir conhecimento. Construir reputação. Construir ativos. Construir relações. E tudo isso leva tempo. Mas existe algo curioso sobre o tempo. Ele passa de qualquer maneira. A pergunta é: quando 5 ou 10 anos passarem, o que terá sido construído nesse período? Muitas pessoas chegam ao futuro exatamente da mesma forma que chegaram ao presente. Porque não mudaram nada no processo. Andrew Carnegie também falava muito sobre uma habilidade que ele considerava fundamental para a prosperidade: a capacidade de pensar. Pode parecer algo simples, mas não é. Pensar profundamente exige silêncio. Exige reflexão. Exige questionar crenças. Exige analisar decisões.
Mas muitas pessoas vivem em um estado constante de distração. Celular, notificações, entretenimento, ruído. E nesse ambiente, quase não existe espaço para pensamento estratégico. Carnegie costumava reservar momentos do dia apenas para pensar. Pensar sobre oportunidades. Pensar sobre negócios. Pensar sobre decisões importantes. Pensar sobre como criar mais valor. Ele acreditava que grandes ideias raramente surgem em ambientes de distração. Elas surgem em ambientes de concentração. Agora imagine se você começasse a fazer algo simples. Todos os dias dedicar algum tempo para refletir sobre 3 perguntas. O que eu aprendi hoje que pode melhorar minha vida financeira? O que eu fiz hoje que me aproximou dos meus objetivos? E o que eu posso fazer melhor amanhã? Essas perguntas parecem pequenas. Mas quando feitas diariamente, elas começam a reprogramar a forma como você vive. Você deixa de agir no piloto automático e começa a agir com intenção. E quando intenção se combina com disciplina, transformação acontece. Outra coisa que Carnegie repetia constantemente era que a autoconfiança é construída através de ação. Muitas pessoas esperam se sentir confiantes para começar algo. Mas a verdade é que a confiança nasce da experiência. Quando você começa a estudar mais, sua confiança aumenta. Quando você começa a investir, sua confiança aumenta. Quando você começa a criar algo, sua confiança aumenta. Cada pequena vitória reforça sua crença de que você é capaz. E essa crença muda completamente a forma como você se posiciona diante da vida. Pessoas confiantes enxergam oportunidades onde outras enxergam problemas. Elas assumem riscos calculados. Elas aprendem com erros. Elas continuam avançando. E isso cria uma vantagem enorme ao longo dos anos. Andrew Carnegie acreditava que prosperidade é muito menos sobre talento e muito mais sobre mentalidade. Talento ajuda. Inteligência ajuda. Mas disciplina, visão e perseverança são muito mais determinantes. Porque muitas pessoas talentosas nunca desenvolvem consistência. E muitas pessoas comuns constroem coisas extraordinárias porque decidiram continuar avançando. Mesmo quando era difícil. Mesmo quando era lento. Mesmo quando ninguém estava observando. E talvez essa seja uma das maiores lições que Carnegie deixou. A riqueza visível que vemos nas pessoas bem-sucedidas quase sempre é resultado de anos de trabalho invisível. Horas de estudo. Anos de construção. Momentos de dúvida superados. Decisões difíceis tomadas. Sacrifícios silenciosos. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de buscar atalhos. E começa a valorizar o processo. Porque percebe que o processo é exatamente aquilo que constrói o resultado. E no final das contas, tudo volta para o ponto inicial desta reflexão. Enquanto você continuar evitando aquilo que precisa ser enfrentado, sua vida continuará exatamente onde está. Mas no momento em que você decide assumir responsabilidade, mudar hábitos e construir intencionalmente o seu futuro, uma nova trajetória começa a se formar. Talvez lenta no começo. Talvez invisível para outras pessoas. Mas extremamente poderosa ao longo do tempo. Porque a verdadeira transformação financeira nunca acontece de fora para dentro. Ela sempre começa de dentro para fora. E quando você entende isso, percebe algo extremamente importante. Mudança financeira não começa com dinheiro. Ela começa com decisão. A decisão de parar de viver no automático. A decisão de parar de esperar circunstâncias melhores. A decisão de parar de culpar o mundo. Andrew Carnegie dizia que o maior ponto de virada na vida de qualquer pessoa acontece no momento em que ela decide assumir responsabilidade total pela própria história. Não pela história que já aconteceu, mas pela história que ainda será construída. Porque o passado pode explicar onde você está, mas ele não precisa definir para onde você vai. E aqui está algo poderoso. Todas as grandes mudanças começam pequenas. Uma decisão, um novo hábito, um novo pensamento. Talvez você comece dedicando 30 minutos por dia para aprender algo novo. Talvez você comece organizando suas finanças. Talvez você comece investindo pequenas quantias. Talvez você comece desenvolvendo uma habilidade que pode gerar novas oportunidades. Pode parecer pouco no início, mas pequenas decisões, quando repetidas ao longo do tempo, constroem resultados extraordinários. Andrew Carnegie acreditava que a diferença entre pessoas que prosperam e pessoas que permanecem estagnadas raramente está em grandes eventos. Ela está na consistência.
consistência em aprender, consistência em agir, consistência em melhorar, consistência em continuar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Porque existe algo que muitas pessoas esquecem. O sucesso raramente recompensa o esforço imediato. Ele recompensa o esforço acumulado. E quando anos de disciplina finalmente encontram oportunidades, algo impressionante acontece. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Mas para chegar lá, existe um preço. O preço de abandonar velhos hábitos. O preço de enfrentar desconforto. O preço de crescer. E a verdade é que muitas pessoas não fracassam porque não conseguem pagar esse preço. Elas fracassam porque nunca decidem pagar. Preferem permanecer na zona conhecida, mesmo que essa zona conhecida não traga prosperidade. Andrew Carnegie dizia que o mundo recompensa de forma extraordinária aqueles que se tornam extraordinariamente úteis. E para se tornar útil, você precisa crescer, precisa aprender, precisa desenvolver habilidades, precisa resolver problemas, precisa criar valor. Quanto mais valor você cria, mais portas começam a se abrir. E com o tempo, sua vida começa a refletir esse crescimento. Mas lembre-se de algo fundamental. Nenhuma transformação verdadeira acontece da noite para o dia. Ela acontece lentamente, silenciosamente, dia após dia, decisão após decisão, até que um dia você olha para trás e percebe que aquela pessoa que você era já não existe mais. Existe uma nova mentalidade, novos hábitos, novas oportunidades, uma nova realidade. E talvez a pergunta mais importante que você pode se fazer agora seja esta. Daqui a 5 anos, quem você quer ser? A mesma pessoa que continua adiando mudanças? Ou a pessoa que decidiu assumir controle da própria vida? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. A única diferença é o que você decide construir durante esse tempo. Andrew Carnegie acreditava que dentro de cada pessoa existe um potencial extraordinário esperando para ser desenvolvido. Mas esse potencial nunca aparece enquanto a pessoa continua evitando aquilo que precisa ser feito. Ele aparece quando a pessoa decide crescer, quando decide aprender, quando decide agir, e principalmente, quando decide continuar, mesmo quando é difícil, mesmo quando é lento, mesmo quando ninguém está olhando. Então talvez hoje seja o dia de tomar uma decisão simples, mas poderosa. Parar de evitar aquilo que pode transformar sua vida. E começar, passo a passo, a construir o futuro que você deseja. Porque no final das contas, a vida financeira de uma pessoa não muda quando ela descobre um segredo. Ela muda quando ela decide se tornar alguém capaz de criar resultados. E essa decisão pode começar exatamente agora. Agora me diga nos comentários, qual é a primeira mudança que você sabe que precisa fazer na sua vida financeira? Escrever isso pode parecer simples, mas muitas vezes o primeiro passo para mudar a realidade é ter coragem de reconhecer a verdade. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, continue acompanhando este canal. Porque aqui nós falamos sobre mentalidade, disciplina, riqueza e construção de uma vida extraordinária. Não através de atalhos, mas através de crescimento real. E lembre-se sempre de algo que Andrew Carnegie acreditava profundamente. A riqueza começa na mente, muito antes de aparecer na conta bancária.